Olá, tudo bem? Professor Eisenhower falando. Na aula de hoje a gente vai explorar alguns conceitos relativos a triângulos. A gente vai começar com a altura, né? E aí a partir deles a gente vai caminhando para outros. Então essa aula ela vai ser uma aula um pouco longa, né, certo? E a gente vai dividir em 4 momentos, tá certo? Então o primeiro momento a gente vai explorar a altura, tá certo? De triângulos. E com a altura a gente encontra aí o ortocentro. Deriva para o ortocentro, ok? Então, primeiro, o que é uma altura, né? O que é a altura do triângulo. Antes de mais nada, vocês podem acompanhar esse conteúdo todinho no livro didático de vocês, lá na página 74 e página 75, tá certo? É só ir lá na página do livro 74 e 75 que vocês têm esse conteúdo para aprofundar, certo? Então, o que é a altura de um triângulo, né? A definição ela é muito clara lá no livro. A altura de um triângulo é o segmento. O que é segmento? Segmento é pedaço de reta, certo? Que une um vértice. O que é vértice, pessoal, no triângulo? É um canto, pessoal. Então, no triângulo eu tenho quantos vértices? 3, né? Ao lado oposto ao... Interessante. Quando eu falo vértice ao lado oposto, significa vértice ao lado que está à frente daquele vértice. Tá certo? Então, a altura é justamente esse segmento de reta que vai unir o vértice ao lado oposto. Ou então, ao prolongamento, porque a gente vai ver casos em que a altura ela não consegue chegar, né, ao lado que está lá desenhado. Então eu tenho que prolongar aquele lado. Porque a altura ela tem que ter, certo? Formar um ângulo de 90 graus com esse lado, ou com um prolongamento. Então, para exemplos práticos, vamos aqui um triângulo qualquer, né? Esse triângulo aqui, o ABC, triângulo ABC, certo? Então eu peguei o vértice A, observe, vértice A, canto A. Então, desse vértice aqui, eu vou traçar um segmento, ou seja, um pedaço de reta, para eu, justamente ao lado oposto, certo? Está aqui o vértice A. Quem é o lado que está oposto a ele? Ou seja, a frente dele? É o lado BC. Então, eu tenho que encontrar aí, justamente, um segmento de reta, que ao baixar esse segmento de reta, ao traçar esse segmento de reta, forme um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Beleza? Então, só é altura se atender a essa condição. Aliás, há duas condições. A primeira delas, ele tem que formar, né, um ângulo reto e tem que formar esse ângulo reto com o lado oposto do vértice. Tá certo? Então, nesse caso aqui, esse segmento de reta aqui, AH, certo? Ele está perpendicular ao lado BC. Essa simbologia é interessante, porque significa então que esses dois segmentos de reta aqui, esses dois pedaços de reta, eles formam um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, AH, ou seja, o segmento AH, é a altura relativa a esse lado aqui, o lado BC. Beleza? Entendido? Show de bola. Vamos para a próxima. A gente fez aqui uma outra situação em que eu precisei prolongar, né, o segmento. Por exemplo, eu quero encontrar a altura relativa ao lado BC. Observe, essa altura ela tem que atender a dois dispositivos, né? Ela tem que, primeiro, ser oposta, beleza? Tem que ligar esse segmento esse vértice aqui ao lado BC, o lado oposto, e também tem que formar 90 graus. Então perceba aqui que eu tive que prolongar esse lado. Porque como é que eu vou determinar, então, um segmento de reta aqui perpendicular a esse lado BC? Aqui não dá, né? 90 graus. Então, eu baixei aqui. Ao baixar aqui, eu observo, né, com a medida do transferidor, observo que realmente aqui dá 90 graus. Então, bem aqui nesse ponto, eu determino, então, a altura relativa ao lado BC. A altura AH. Então, perceba que AH está perpendicular ao lado BC. Ou seja, esses dois segmentos formam uma medida de 90 graus. Nesse caso, então, a AH, esse segmento de reta, esse pedaço de reta, ele é a altura relativa a esse lado. Claro. Uma outra coisa a se considerar. Se eu tenho 3 lados e eu tenho 3 vértices, eu vou ter também o quê? 3 alturas. Tá certo? E uma coisa interessante, quando essas 3 alturas se encontram, né, elas vão se encontrar num determinado ponto. E esse determinado ponto eu chamo de ortocentro. Então, o que é o ortocentro? Ortocentro
é justamente o único ponto onde as três alturas se encontram. Exemplo, percebam aqui. Eu tenho um triângulo ABC, ok? Nesse triângulo ABC, senhoras e senhores, eu fiz o seguinte, eu determinei as três alturas. Ou seja, obedecer aqueles dois princípios. Quais são? Primeiro, ele tem que, na realidade, ligar o vértice ao lado oposto, né? Ou seja, aquele que está na frente do meu vértice, e também, ao ligar esse lado, ele tem que formar um ângulo de 90 graus. Foi isso que eu fiz aqui. Perceba, do vértice A sai um segmento de reta que eu determinei por AH. Perceba, esse segmento de reta aqui em relação ao segmento BC, ele formou a altura bem aqui. Pronto, ok. Primeiro passo. Em relação ao vértice B, tem que atender aqueles dois princípios. Ele tem que, primeiro, ligar esse vértice ao lado oposto. Qual é o lado oposto? O lado AC. Ok? Show de bola. E também tem que formar 90 graus. Então, deu 90 graus bem aqui. Ok? Ao dar 90 graus aqui, para eu não coincidir com esse H, eu chamei de H'. A mesma definição que o livro didático que vocês trazem. Então, bem aqui, observe que ao traçar esse segmento aqui BH', né, BH', ele determinou a altura relativa a que lado? Ao lado AC. Show! Ó, determinei a altura de A, determinei a altura de B, falta determinar a altura de quem? De C, atendendo aqueles dois requisitos. Vamos lá, ligar C ao lado oposto. Perceba, deu 90 graus bem aqui, certo? Chamei de H duas linhas, ok? E esse ponto aqui eu chamo de ortocentro. É justamente o ponto onde vão se encontrar, né? O ponto coincidente aí das três alturas relativas do triângulo, tá certo? Então, eu determinei três alturas, aqui está, e determinei também o ortocentro do triângulo BC, tá certo? Esse ortocentro ele pode estar localizado dentro do triângulo, como é o caso aqui, no triângulo acutângulo, certo? Ou seja, todos esses ângulos aqui são agudos, medem menos de 90 graus, ok? Mas também o ortocentro ele pode ficar fora do triângulo. Por exemplo, eu tenho um triângulo obtuso aqui, né? Obtusângulo, né? Essa seria a definição desse triângulo. Então, um triângulo obtusângulo ABC, ok? O que foi que eu fiz aqui para... Observem também lá no livro, lá na página 75, observem que o autor fez o seguinte. Para poder encontrar o ortocentro desse triângulo, ele teve que fazer, né, alguns prolongamentos. Esses prolongamentos estão aqui em vermelho, vocês observem. Então, o primeiro passo. Vamos determinar, né, a altura relativa do vértice A ao segmento BC. Perceba, ele tem que ir de A de encontro ao segmento BC. O que é que acontece? Ele tem que também determinar 90 graus. Perceba que 90 graus eu determinei onde? Bem aqui. Então eu tive que prolongar esse lado aqui. Logo, a H vai ser a altura relativa a esse segmento BC, esse pedaço BC. Beleza? Show de bola. Vamos então para o próximo vértice, né? AB. O próximo vértice, o B. Perceba. Ele vai sair de B e vai encontrar justamente o lado oposto. Quem é o lado oposto? É o lado que está à frente, meu povo. Ó, o lado AC. Ó, perceba o seguinte. Deu 90 graus bem aqui, ok? Tudo bem. Mas observem que esse segmento de reta aqui, ele não cortou essa outra altura. Por isso que eu projetei para cá, né? Uma reta, essa reta ela pode ser imaginada sem início, né? Sem fim. Então eu projetei para cá justamente para encontrar com a outra altura, para coincidir aí, para eu determinar o ortocentro. Show de bola? Muito bem. Então vamos agora, perceba, chamei de H', não é isso? Então o segmento BH', ele vai ser a altura relativa ao lado B, ao lado AC, ok? Show de bola. Vamos então agora para o último vértice do triângulo, né? Que é o vértice C, ok? Então o vértice C, ele tem na realidade que cortar quem? Ele tem que cortar o lado oposto, né, pessoal? Qual é o lado oposto dele? Ai, professor, é o lado AB, não é? Exatamente. Aí, olha que coisa interessante. Eu tive que prolongar esse lado aqui, né? Porque a altura dele, ele tem que dar 90 graus com esse lado. Então, ela vai dar 90 graus aonde? Bem aqui, justamente nessa projeção. Né? Então, nesse ponto aqui, eu chamei de H duas linhas. E esse segmento aqui, ó, CH duas linhas, ele vai ser a altura relativa ao lado AB. Certo?
Então, o ortocentro vai ficar onde? Justamente onde os três pontos, onde as três retas, semirretas, perdão, elas se encontram, não é isso? Então, nesse caso aqui, elas se encontraram bem aqui, ó, nesse ponto que eu chamo de ortocentro. Então, perceba que quando eu estou trabalhando com um triângulo acutângulo, ou seja, aquele triângulo que tem um ângulo medindo mais que 90 graus, então nesse caso aqui, esse ângulo tem mais que 90 graus, né? Percebam aí que o ortocentro ficou localizado fora do triângulo, né? E uma coisa interessante que vocês vão ter que considerar é que triângulo, falou de triângulo, a soma dos ângulos internos dele tem que dar 90 graus, beleza? Lá na primeira questão, você só sai da primeira questão, né? Na página 79, eu acho que só sai dela se você souber desse pequeno desse pequeno artifício. Então, olha só, o triângulo, todo e qualquer triângulo, se você colocar o transferidor em qualquer um desses 5 triângulos que estão aqui, a soma dos ângulos internos dele dá 180 graus, tá certo? Isso é uma propriedade, não é um subsídio, é uma propriedade interessante, inerente a todos os triângulos, beleza? Uma outra coisa interessante, quando eu estou trabalhando com triângulo retângulo, perceba, no triângulo acutângulo, o ortocentro, que é o ponto de encontro, se familiarizem com esses conceitos, né? Altura, ortocentro, porque é interessante, né? Já já a gente vai ver outros, né? Mediatriz, incentro, essa coisa toda, bissetriz, mediatriz. Então, tudo isso são conceitos, né? Tudo leva a conceitos e esses conceitos são inerentes, são inerentes à matemática. É interessante que eu saiba deles, tá certo? Então, você está vendo aqui o quê? Altura. A altura é o quê? A altura, professor, é justamente um segmento de reta que vai sair de um vértice até o outro, o lado oposto. Mas essa altura tem que formar com esse outro lado 90 graus. Show! Beleza. E aí, quando você determina as três alturas, você encontra quem? O ortocentro. Beleza? Então são conceitos conceitos chaves aí que vão acompanhar vocês até o resto da vida, né, escolar de vocês. Certo? Então vamos lá, vamos agora a um triângulo, perceba o que eu estava falando. Em relação ao triângulo acutângulo, né, o ortocentro está localizado dentro do triângulo, beleza? Observe que o ponto de convergência das três alturas foi dentro do triângulo, beleza? Então o ortocentro aí é interno. Quando eu estou trabalhando com o triângulo acutângulo, ou seja, aquele que tem um ângulo mais que 90 graus, né? Esse ortocentro vai estar onde? Fora do triângulo. Vai estar exterior à região triangular. Beleza? E por último, a gente vai explorar justamente o triângulo retângulo, né? Observe aqui que o A é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Outro conceito interessante. Triângulo retângulo, retângulo por quê? Porque tem um ângulo reto. Beleza? E os outros dois ângulos, pessoal? Os outros dois ângulos são agudos, né? Porque a soma deles tem que dar, a soma desses dois ângulos tem que dar 90, não é isso? Porque a propriedade não diz que todo triângulo tem que dar 180. Então, se aqui é 90, esses dois ângulos aqui são menores que 90, claro. Então, olha só que coisa interessante. Desse segmento aqui, do vértice A, nós vamos determinar a altura em relação a quem? Claro que é ao lado BC, né, professor? Exatamente. Então, daqui sai um segmento de reta que formou com esse lado BC um ângulo reto. Beleza? Justamente o lado oposto. Então, aqui o H, ele vai ser, vai ser justamente a altura relativa ao lado BC. Show de bola. O que acontece então? Professor, vamos determinar então a altura do vértice B. Vamos. Perceba. Quando eu saio daqui, olha só que coisa interessante. Esse segmento de reta vai coincidir justamente com esse lado, meu povo. Entendeu? Porque ele não tem que ligar esse vértice ao lado oposto. Oposto quer dizer o quê? Está na frente, beleza? Oposto, então. De B, eu vou ligar ao lado oposto. Quem é o lado oposto? É o lado AC. Só que o que acontece? Quando você liga, coincide. Esse segmento aqui, né, o segmento BA, coincide justamente com esse lado AB. Beleza? Então aqui por cima estaria ligando aqui, né, seria a altura, esse segmento aqui, o segmento BA, vai ser justamente a altura relativa ao lado AC. Beleza? Show de bola. Outra coisa interessante, eu determinei o segmento, a altura de A,
Determinei a altura de B, vamos determinar a altura de C. Olha o que é que acontece. Saindo de C para ligar para o lado oposto, certo? Formando um ângulo de 90 graus. Vai formar um ângulo de 90 graus bem aqui. Novamente, o lado CA vai ser a altura relativa ao lado AB. Aí, professor, então não vai ter ortocentro? Vai sim. O ortocentro dele vai ser bem aqui, pessoal. Ó. Vai ser justamente o vértice A. Então, esse ponto Azinho aqui vai ser o ortocentro do triângulo, né? Do triângulo ABC. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Não entendeu? Volta o vídeo, tá certo? Faz pausas para você compreender esses conceitos. A gente vai ver hoje uma série de conceitos e conceitos muito interessantes, tá bom? Até daqui a pouco.